Graça e paz, igreja, boa noite, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. E diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Amém, queridos. O texto sagrado aqui do livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ele se dirige nesse texto à igreja de Pérgamo. E somente para contextualizar, Pérgamo ele era uma cidade que tinha na sua formação social cultura greco-romana. Então era uma cidade extremamente forte da Ásia, extremamente rica, muito próspera, tinha muito serviço, muito dinheiro, muita prosperidade naquele lugar. Todavia, essa prosperidade, essa riqueza estava fundamentada em cima da questão das crenças da cidade. Uma vez que era uma cidade greco-romana, então, obviamente, ali tinha muitos deuses gregos e muitos deuses romanos. Então, o processo de conversão, o processo de transformação da igreja, do caráter da igreja, dentro dessa vida social da cidade de Pérgamo, era extremamente complicado. Por quê? Quem não participava das questões religiosas da cidade acabava sendo afastado, inclusive da vida social, afastado dos eventos, afastado dos cargos políticos, afastado dos cargos de evidência, dos trabalhos de evidência. E esse povo, então, que se convertia, ficava à margem da sociedade daquela cidade. Então, a questão da conversão, da transformação genuína e verdadeira naquela cidade era algo extremamente complicado. E ali, então, o Senhor fala, através do apóstolo João, a cidade de Pérgamo, algumas coisas que são extremamente importantes e fortes para a nossa reflexão, para a nossa ponderação nessa noite, acerca, inclusive, até deste momento onde que nós estamos vivendo. Ele aponta dois traços extremamente ruins que estavam acontecendo naquela cidade. Um é aquele povo, parte do povo. E quando eu falo parte do povo, eu não estou falando parte do povo que não tinha Deus, não parte do povo que não tinha Jesus. Estou falando da parte do povo que tinha Jesus. O povo da igreja, o povo de Deus, ok? Uma parte desse povo, alguns deles, melhor dizendo, eles seguiam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Na verdade, amados, Balaão, o espírito de Balaão, ou a doutrina de Balaão, é um comportamento espiritual. Esse comportamento ele é caracterizado pela manipulação do que a pessoa quer ouvir. Então, se nós pegarmos o profeta Balaão e a sua conduta em relação ao povo de Israel, ele sempre falava aquilo que o povo queria ouvir. Ele sempre falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. O nome disso é espírito de manipulação. Ele se aproveita de uma situação e para ele ficar bem diante das pessoas, bem diante da sociedade, o que ele faz? Ele vai e fala o que as pessoas querem ouvir. E veja bem, ele era um profeta, ele tinha a identidade, a característica e tinha um chamado profético. Deus os tinha chamado para ser profeta, sim, isso é fato. Deus os chamou para ser profeta. Todavia, ele não profetizava aquilo que Deus queria que ele falasse. Ele profetizava aquilo que as pessoas queriam ouvir. O nome disso é manipulação. É basicamente quando alguém precisa ouvir uma repreensão e o profeta vai lá e dá uma palavra de ânimo, falando: não, Deus é contigo, você está certo, segue nesse caminho. E a pessoa continua no caminho errado. E, inclusive, a história bíblica nos aponta que o povo de Israel ele foi extremamente prejudicado por causa desse espírito de manipulação. Hoje, infelizmente, não é muito diferente.
né? A igreja do Senhor, o povo do Senhor, ele tem sido extremamente enganado pelo espírito de Balaão, espírito de manipulação, tirando a igreja, tirando o povo de Deus do propósito central das coisas de Deus, tirando o povo de Deus do centro da vontade e da atenção das coisas de Deus. É muito importante para nós, como povo cristão, a estarmos atentos ao que está acontecendo no mundo nesse momento. Nesse momento, nós estamos vendo aí uma pandemia mundial, milhares de pessoas, né, morrendo. Na verdade, a casa dos milhões, já quando se fala de mundo, é algo muito sério, extremamente forte, extremamente seríssimo isso aí. Todavia, é muito importante a gente entender que o Deus está no governo de todas as coisas o tempo todo. E isso, a pandemia, ela é um juízo de Deus sobre a terra. Mas muito mais um juízo de Deus sobre o povo de Deus do que sobre a terra. Por quê? Porque a palavra nos chama a atenção em Crônicas, que é o seguinte, ó, diz assim o texto sagrado: se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Se este povo, que se chama pelo meu nome. Veja bem, amados, Deus ele não tem um acordo com o mundo. Deus não tem um acordo com as pessoas do mundo. Diz a palavra no Evangelho de João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, não ama mais, ele não tem acordo com o mundo. Na verdade, o mundo só ele não é destruído efetivamente, extremamente pela misericórdia de Deus, sustentado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo sobre a terra, que tem um tempo determinado, que será consumado em breve. Não é possível se dizer quando, em que momento, mas isso vai acontecer em algum momento da história. Estando nós aqui já ou não, estando nós vivos ou não, em algum momento isso vai acontecer. E o mundo está se preparando para isso. Então, existe um governo de Deus sobre todas as coisas. Os nossos olhos têm que estar atentos para este governo, para aquilo que Deus está fazendo. Ok? Então, amados, sim, muitas pessoas estão perdendo a vida, uma situação extremamente sensível, mas fique atento, acorda. Aproveite e já faça uma seguinte pergunta para você, nesse período que nós não podemos nos reunir dentro da igreja e nem como célula. O que você tem feito com o seu tempo livre? O que você tem feito com a sua vida? Você tem alimentado a sua vida, alimentado o seu coração, alimentado a sua alma com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus? Tem se alimentado com a comunhão do Espírito Santo com irmãos da tua igreja, da tua congregação, para sustentar a tua fé, para você caminhar e permanecer na fé? Amados, nesse momento não é um momento de férias da igreja. Na verdade, a igreja agora deveria estar ajoelhada, chorando, clamando misericórdia. Exatamente porque nós precisamos da intervenção sobrenatural de Deus sobre a vida da igreja. A igreja ela precisa voltar a ser sal da terra e luz do mundo. Sal precisa dar gosto para o mundo. Hoje, se nós pegarmos cristão e não cristão, não faz diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma, não faz, não salga. E o texto bíblico nos chama a atenção para a seguinte verdade: se o sal se tornar insípido, para que serve a não ser para ser pisado? Queridos, ou nós damos gosto para este mundo, ou nós fazemos diferença realmente neste mundo, ou nós vamos ser pisados por este mundo. Isso é algo que tem me incomodado profundamente o coração. A igreja precisa acordar para isso. Ficamos envolvidos com muitos problemas, com as situações naturais, inclusive espirituais, inclusive a sua situação pessoal de vida, familiar, e acabamos perdendo o foco. E sim, aí bate aquela palavra chamada desânimo. Estou desanimado. Meu amado, o desânimo é fruto, não é fruto de problema da igreja. O desânimo é fruto do meu pecado, de não ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque independente da igreja, eu preciso buscar a presença de Deus. A igreja, ela é a comunhão do corpo de Cristo, ela existe, é necessária, é bíblico. Qualquer coisa que falar diferente disso é antibíblico. Qualquer pessoa que fale diferente disso é antibíblico. Todavia, a igreja, ela nos ajuda a manter de pé. Nos ajuda a continuar caminhando. Só que eu preciso manter meu relacionamento com Deus. Relacionamento é algo totalmente pessoal. Ninguém pode, para aqueles que são casados, ninguém pode manter relacionamento com o seu marido, a não ser a própria esposa. E ninguém pode manter relacionamento com a esposa, a não ser o próprio marido. Ninguém pode fazer isso por eles. Por quê? Para eu ter uma vida saudável, uma vida
de comunhão saudável, relacionamento saudável, os dois têm que estar vivendo um com o outro realmente juntos. E claro, as pessoas ao redor estão ali para apoiar que aquele casamento, aquela família seja um sucesso. Todavia, a disposição e a predisposição a estar realmente buscando a verdade, buscando aquilo que é necessário para se manter de pé, é algo totalmente pessoal. Então, se nós usarmos a justificativa do desânimo como sendo algo que Deus vai tolerar, eu lamento informar. Deus, ele não tem olhos para essa tolerância. Porque se a gente olhar para esse lado humano, carnal, e ficamos aí todos nos justificando diante de Deus, é que eu estou desanimado. E aí o Senhor vai olhar para mim, para você e perguntar, quer dizer então que eu matei meu filho na cruz para te perdoar, para te libertar, para você agora dizer, eu estou desanimado? Quer dizer, a morte do meu filho foi em vão, a morte do meu único filho na cruz do Calvário, pagando, anulando o pecado e maldição, ele foi em vão, não serve para nada. Queridos, é muito importante que a gente não anule o poder da cruz de Cristo. Amém? Não fiquemos com os nossos olhos distorcendo a verdade de Deus, nossos ouvidos distorcendo o que Deus fala conosco. Precisamos estar com o nosso coração, nossos olhos atentos às coisas de Deus, para não sermos manipulados por aqueles que têm o espírito de Balaão. Há muitos profetas nesse momento gritando várias barbaridades. Mas é para isso que a igreja do Senhor no mundo, ela é separada em várias congregações, em várias denominações. Para que ali, então, a igreja seja pastoreada e cuidada por seus pastores e o mundo como um todo seja guardado e cuidado e o reino de Deus seja manifesto. Então, não perca o foco, não perca a direção. Se alimente da presença de Deus, se alimente com as direções proféticas, ministeriais, as revelações que Deus tem dado para a sua igreja, para a sua congregação, para a sua vida. Porque para cada história, uma história diferente, um propósito diferente, totalmente diferente. São 12 tribos de Israel, as 12 tribos elas tinham propósitos totalmente diferentes dentro do plano de Deus. Ok? Então, aqui o Senhor chama a atenção da igreja, olha, eu tenho contra vós porque vocês, alguns de vocês têm tendido a acreditar e viver debaixo da doutrina de Balaão. Isso nós precisamos cancelar em nossas vidas, em nosso coração. Ele acrescenta algo também sobre uma outra parte que acontecia dentro da igreja, que é um povo que acreditava, e não apenas acreditava, praticava e vivia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas, basicamente, queridos, é o mundo, literalmente. É o mundo dentro da igreja, é o mundo fazendo as coisas dentro da igreja. Tudo é permitido, tudo é permissivo. A liberdade que Deus nos dá, a liberdade que o Senhor me permite, me entrega, eu posso namorar, eu posso ficar, eu posso engravidar, eu posso transar nos casamentos, eu posso ter namorado, eu posso ter amante, eu posso ter isso, porque Deus conhece meu coração, Ele me ama, então porque Ele me ama, Ele vai tolerar essas coisas. Queridos, Deus não tem parte com esse tipo de coisa. Querido, abre o coração, abre o entendimento, que o Espírito Santo possa estar te revelando agora uma verdadeira compreensão do Evangelho, da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, que é o pão da vida, é o que nós devemos nos alimentar. Que a Palavra de Deus possa ser revelada ao teu coração agora pelo Espírito Santo de Deus, de forma tal que fique claro para você que não importa o quanto você diga que ama a Deus, mas se você ama a Deus, então você tem que praticar a Palavra de Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, o seu próprio Jesus fala, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu preciso guardar os mandamentos de Deus, eu preciso guardar a palavra de Deus, eu preciso guardar aquilo que Deus tem falado para eu ser e viver. Eu não posso ficar justificando minhas quedas, os meus fracassos. Eu tenho que ter a coragem de confessar, de pedir perdão, e me levantar, admitir o que eu fiz, onde eu caí, retomar minha caminhada e não voltar a praticar novamente. Isso não é da parte de Deus ficar prostrado, justificando aquilo que está vivendo. Nesse exato momento, infelizmente, eu tenho tido relatos, não somente da congregação, né, da comunidade cristã videira que eu pastoreio, mas também de outros irmãos, de outras comunidades, da cidade e de fora da cidade, amigos, inclusive, pessoais, que uma vez que já foram libertos do pecado, uma vez que já foram anulados as maldições, nesse processo de pandemia, 1 ano antes das igrejas, e igrejas que não podem fazer culto, hora pode fazer culto, hora não pode fazer culto, hora pode ter célula, hora não pode ter célula, pessoas que têm comorbidades não podem ir para as igrejas, pessoas que tinham parado de beber, voltaram a beber, pessoas que tinham parado de fumar, voltaram a fumar, pessoas que tinham parado de se prostituir, voltaram a se prostituir. Aí eu quero provocar a nossa reflexão. Onde é que está a sua vida? Onde é que está o teu coração? Onde está o que você tem guardado de Deus em você?
Nós precisamos garantir as nossas raízes, nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Se nós estamos recebendo o alimento diário de Deus e nós nos alimentamos com essa palavra, com a presença de Deus, vivendo em comunhão no templo e nas casas, e comendo da palavra, com amor, singeleza no coração, o Espírito Santo está ali atuando. Queridos, ainda que venhamos a pecar, o Espírito Santo nos convence, nos leva ao arrependimento e nós continuamos caminhando, vivendo e vencendo. Mas voltar às práticas das obras passadas, voltar à prática do pecado e achar isso normal, não permitir uma transformação e continuar repetindo essas obras, isso é algo que nós precisamos urgentemente a nos ajoelhar e pedir ao Senhor que coloque no nosso coração realmente um peso de arrependimento, coloque no nosso coração um peso de arrependimento pela falta de oração, um peso de arrependimento pela falta de leitura da palavra, um peso de arrependimento pela falta de postura em relação à minha família, aos meus familiares. Um monte de cristãos hoje simplesmente muito mais preocupados com o sucesso pessoal dos seus filhos, preocupados com o sucesso se ele vai fazer uma boa faculdade, preocupados se ele vai passar no vestibular, preocupados se ele tem um carro bom, preocupados se ele tem um celular bom, preocupados se ele tem uma namorada boa, preocupado com as coisas naturais da vida do seu filho, e se satisfazem apenas, tão somente com as coisas naturais que eles conseguem dar para os seus filhos, e esses cristãos vão para a igreja e os filhos ficam em casa, e esses filhos, se morrerem hoje, eles vão à eternidade sem salvação. E aí, de que adianta depois que os olhos se fecharem? De que adianta depois que não haver mais oportunidade de salvação? O que adianta a namorada que era boa, que era uma bênção, o trabalho que era uma bênção, a escola que era uma bênção, tudo isso era uma bênção, mas não tinha a salvação. De que adianta? Meu amado, de nada adianta. Ficamos tão humanizados, tão carnais, a igreja ficou tão carnal, a igreja ficou tão natural, tão ligada neste mundo, que a igreja não enxerga mais o reino de Deus, não enxerga mais a Nova Jerusalém, não enxerga a vida com Cristo, não enxerga o reinado do reino de Deus, de Cristo sobre a face da terra, e nós fazemos parte desse reinado como a igreja transformada e glorificada. É tão natural, é tão carnal, que nós trocamos cultos por muitas coisas. Trocamos culto por eventos, trocamos culto por churrasco, trocamos culto por passeios, trocamos cultos por um monte de coisas que, na verdade, só nos tira a presença de Deus. Aí você me fala assim, pastor, então quer dizer que é pecado eu devo fazer um churrasco com a minha família? Ou é pecado eu passear com a minha família no shopping? Não, não é pecado. Eu estou falando de quando isso vira um hábito. Um hábito. Você pode falar para sua esposa o seguinte, olha, bem, hoje eu não vou poder ficar com você, com os meninos, com as crianças, eu tenho um churrasco lá da empresa, eu preciso lá participar desse churrasco da empresa, eu tenho que estar junto com eles. Claro, totalmente compreensível, normal, isso tem que acontecer mesmo. As pessoas precisam participar de eventos sociais, sim, para poder ser sal da terra e luz do mundo. Agora, fala isso todo dia para sua esposa, para você ver se ele vai suportar. Fala tudo isso todo dia para o seu esposo para ver se o seu casamento e a sua família vai suportar. Não é uma questão do que eu estou fazendo, é como eu estou fazendo, a quantidade que eu estou fazendo, as coisas que eu estou fazendo. Na verdade, muitas vezes cristãos se reúnem para comer, mas a palavra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo nos chama a nossa atenção, o reino de Deus não é só comida e bebida. E muitos cristãos só se reúnem para comer, mas não comem da presença de Deus, não comem da palavra de Deus, não comem da comunhão. Se reúnem, comem, engordam, ficam inchados, mas não saem daquele lugar, ou daquele momento que deveria ser de comunhão, de edificação, e saindo dali vão para suas casas, e ao invés de voltarem para suas casas bem com os irmãos que estavam lá, bem com a igreja que congrega, bem com a família, não, saem de lá cheios de dúvidas, cheios de medos, de inseguranças, e muitas vezes até motivados a sair da igreja porque está chateado com alguém. Uma igreja humanizada, uma igreja carnalizada, algo que precisa ser transformado. E é transformado não é porque é igreja, não é igreja, não é eventos. Vamos fazer, precisamos fazer eventos disso, evento daquilo. Não, meu amado, não precisamos fazer vários eventos. Ninguém vive só de festa, ninguém vive só de aniversário, ninguém vive só de culto de Natal, ninguém vive só de culto de Páscoa. Nós vivemos do pão nosso de cada dia. Nós vivemos do arroz, feijão, bife, salada todos os dias, é isso. E no final de semana, de vez em quando, um frango assado, uma carninha. Mas o que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes na presença de Deus, não são as festas, não são os grandes eventos, não são as grandes situações sobrenaturais. Na verdade, é o pão nosso de cada dia, o normal, o comum, o simples, aquilo que muitas vezes nós não damos valor. Humanizado. Achamos que é mais um.
Eu me recordo claramente de quando eu comecei a ministrar como líder de célula, nós cuidávamos de uma célula onde as pessoas eram todas mais velhas que nós. Eu era muito jovem, nós éramos muito jovens, né, eu e a pastora. E nós tínhamos ali 20 e poucos anos de idade, 22, 23 anos de idade. E tinha um casal que curtia muito que a gente fosse na casa deles. E assim, nós gostávamos muito mesmo de estar com as pessoas sempre. E aí eu me lembro desses momentos. Eu já fui na casa deles com churrasco. Eu já fui na casa deles com jantares. Mas o que eu me lembro, prazeroso, gostoso, gravado na minha memória, é o dia que nos chamava para tomar café da tarde. Café, leite, pão e bolo de fubá. Ponto. É isso. Um momento extremamente prazeroso, o que trazia mais prazer, o que está gravado na minha memória. Todo o resto é subjetivo, é efêmero, passageiro. Ele tem um propósito muito específico. Queridos, em nome de Jesus, entenda algo. Quando nós começamos a humanizar as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus deixa de acontecer. Em nome de Jesus, quando nós deixamos que o mundo entre dentro do contexto da igreja, nós deixamos de ser abençoados como igreja. A igreja hoje, de uma forma geral, está sofrendo porque ela não tem relacionamento com Deus. Na verdade, a igreja é muito boa em apontar, e eu estou falando de forma generalizada, tá? Ela é muito boa em apontar, ela é muito boa em excluir, ela é muito boa em não fazer diferença, ela é muito boa em se achar superior, mas quando vai para o mundo, as obras dela não são melhores do que o mundo. Sabe, quando o Senhor chama a atenção da igreja aqui, olha, tolera as obras dos nicolaítas, nós estamos falando de um comportamento que vai além do que realmente está sendo evidenciado pelas ações. É a essência que está no coração. E essa essência é que precisa ser trabalhada, essa é a essência que precisa ser transformada, essa é a essência que precisa ser mudada. Nós precisamos voltar, na verdade, ao princípio da nossa conversão, da graça, do amor de Jesus, de verdade. Entender esse amor. Tá? Muitas vezes fazemos as coisas por obrigação. Como religiosos. Aí quando o pastor prega algo, ou um irmão prega algo, aí fala assim, isso eu não faço, isso eu não cometo. O nome disso é farisaísmo. Por que farisaísmo? Porque eu estou me justificando. Deus não quer que eu me justifique, nem que você se justifique. Deus quer que nós venhamos sentir a dor do mundo. É a minha própria dor. E nós clamemos pelo mundo e clamemos por nós mesmos, para que nós não venhamos a praticar tais coisas. Nós não somos salvos pelo nosso próprio mérito, mas pela graça e pela misericórdia e cuidado de Deus. Amém? E ainda, dando sequência no texto, a palavra do Senhor nos diz que ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, meus amados, não é todos, é ao que vencer, ao que passar pelas obras dos nicolaítas e não se contaminar, ao que está próximo vendo as obras de Balaão, mas não se deixar ser manipulado, é ao que vencer. Que nós estamos no mundo, essa igreja estava no mundo. Neste momento, para a igreja de Pérgamo, para ela aceitar Cristo e viver como Cristo gostaria que ela vivesse, exigiria dela uma disponibilidade muito grande em simplesmente ela abrir mão do sucesso financeiro. Ela tinha que amar literalmente a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque naquela cidade, sucesso financeiro, para você ter sucesso financeiro, você teria que estar em comunhão com o mundo, concordando com o mundo. O mundo era a chave do sucesso financeiro. Hoje, muitas pessoas estão abrindo mão das coisas de Deus por causa do sucesso financeiro, por causa do sucesso social, dando a mão para o mundo, dando a mão para as coisas do mundo, para as politicagens do mundo. Estou falando politicagem, não estou falando de política. Estou falando de politicagem do mundo, da manipulação do mundo, estar bem aos olhos da sociedade. Que nós não estamos aqui para agradar a sociedade. Eu não estou aqui para agradar a sociedade. Você, como igreja, não está aqui para agradar a sociedade. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, aqueles que temem e amam a Deus, eles vão ver graça em nós. Conforme diz a palavra no livro de Atos, capítulo 2. E por causa da comunhão dos santos, por causa do relacionamento, do estar junto,
Aquele povo caiu na graça da sociedade. E o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Mas a primeira coisa que aconteceu ali, a primeira coisa que se manifestou, não foi a sociedade ser agradada, foi Deus ser agradado, Deus se agradar, a igreja se agradar, a própria igreja, pelo relacionamento sincero e verdadeiro que ali estava acontecendo, e isso impactava a sociedade. Muitas vezes nós queremos impactar a sociedade, mas sem impactar nós mesmos primeiro. Nós queremos impactar o mundo, mas sem impactar nós mesmos. Nós queremos impactar o mundo com um processo de conversão radical, fantástico, sobrenatural, mas nossa própria casa não experimentou esse impacto de uma revolução transformadora. E muito menos o meu relacionamento com Deus. Porque às vezes um ou outro membro da família não conhece a Deus e está lá resistente, e você não vai esperar isso acontecer para que você vai servir a Deus. Mas o problema é que às vezes nem relacionamento com Deus impactante, às vezes não tem. Toda e qualquer situação a palavra-chave é desânimo. Eu não tenho ânimo para orar, eu não tenho ânimo para ler a Bíblia, eu não tenho ânimo para isso. Então o que Deus vai fazer com você? Mas nada. Deus não tem mais o que ser feito. É uma decisão pessoal. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você quer abandonar a sua salvação? Você quer abandonar a sua vida com Deus? Você quer abandonar o relacionamento com Deus, o projeto de Deus? Porque as situações, em algum momento da vida, não vai dar tudo certo. Em algumas situações, as coisas não vão estar tudo bem. Faz parte. Mas em nenhum momento Deus nos abandona. Só que nós é que não podemos abandonar a Deus. Nós é que temos que permanecer diante de Deus. Porque o Senhor, realmente, Ele nunca nos abandona. Nós escolhemos abandoná-lo. E ao que vencer, segundo a palavra de Deus, o Senhor vai dar do maná escondido. O maná escondido é o alimento que era dado, o maná, perdão, é o alimento que era dado ao povo de Israel no deserto. O pão que descia do céu. Jesus, ele se autodenominou como pão que desceu do céu. E ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. E a palavra do Senhor vai falar: eu vou dar do maná escondido, da porção de Jesus, da porção de Cristo, que você ainda não experimentou. Aquilo que você ainda não viveu, aquilo que você ainda não sabe o que é, porque você pensa que sabe o que é vida com Deus. Porque, mas você é igreja, você é Pérgamo, você é videira, você é cristão, você pensa o que é ter vida com Deus. Mas eu tenho ainda para você um maná escondido, algo muito maior, muito melhor. Amém? E na sequência, diz que dará também uma pedra branca. E nessa pedra, um novo nome. Um novo nome, e somente quem o recebe é que sabe qual é esse novo nome. Queridos, a palavra do Senhor nos afirma que Jesus Cristo ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, é a pedra rejeitada pelos carpinteiros, pelos construtores. Essa pedra, o novo nome, é o nome que o Senhor deu para mim, para você, no momento que nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador. É o nome que nós recebemos porque nós entendemos o plano de salvação. Este nome nós temos que manter aqui na terra até sermos recebidos no céu. Não basta dizer eu sou cristão aqui. Na verdade, eu estou aqui construindo uma identidade na pessoa, no nome de uma pessoa que é extremamente perfeita. E a nossa vida, ela tem que ser transformada a cada dia mais exatamente a imagem e semelhança de Cristo. Não que somos perfeitos, mas precisamos lutar e inclusive nos incomodar com aquilo que a gente não é legal. Com aquilo que a gente não entende, a gente entende que biblicamente nós está errado, que precisa ser corrigido, alinhado. Para quê? Para que nós não venhamos perder a nossa própria salvação. Não é simplesmente uma questão de ser bênção na terra. Nós estamos muito ligados nessa terra. Eu volto a repetir, aí eu dou ênfase para vocês. Estamos muito ligados, conectados nessa terra. Sim, amados, Deus quer te abençoar nessa terra. Sim, Ele promete realmente que ao fruto das nossas mãos, em tudo que tocar, será abençoado e próspero. Isso é promessa de Deus. Só que a promessa de Deus, para que aconteça na minha vida e na sua, nós temos que ter Cristo como sendo o centro da nossa vida, o tempo todo, não apenas momentos da nossa vida. Não fases, ora animado, ora desanimado, ora servir a Deus, ora não servir a Deus, ora Deus me chamou, ora Deus não me chamou, cheios de revelações, cheios de um monte de coisas, mas esse monte de coisas não fala para si próprio, para uma mudança pessoal, sempre fala para o outro, apontando, etc. Mas não muda a pessoa. Querido, em nome de Jesus, nós temos um nome, e esse nome é novo, ao momento que nós aceitamos a Cristo. Da mesma forma que uma menina, uma noiva, quando ela se casa, ela recebe o nome do marido.
E a partir do momento que ela recebe o nome do marido, ela não é mais ela não tem mais o mesmo nome. Ela vai ter outro nome. Ela era uma senhorita, agora passa a ser uma senhora, não importa a idade, é uma senhora. E ela antes não tinha aliança com ninguém, agora ela é uma com alguém. Então ela não pode fazer o que quer, ela não pode falar o que quer, ela não pode tomar as decisões sozinha, ela não pode simplesmente falar que ela é dona da vida dela. Ela não pode, por quê? Porque ela é casada. Ela decidiu isso. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fizemos uma aliança com Cristo, nós somos a noiva de Cristo e precisamos estar realmente entendendo que estamos casados com Ele. E se nós estamos casados com Ele, nós temos que honrar o nome dEle em nossa vida, nós não podemos desonrá-lo em nenhum momento, porque trazemos sobre nós a identidade de graça, de amor que Ele nos entregou. Amém? Eu quero convidar você a uma reflexão pessoal, igreja, comunidade cristã videira. Nós somos uma igreja local com uma visão de reino e bíblica. Deus tem falado comigo, contigo, Jesus tem trazido grandes revelações. Mas o que o Senhor espera de mim, de você, é que nós venhamos estar guardando a nossa salvação. Que nós lembremos a quem nós pertencemos, que nós lembremos de quem nós somos, que nós lembremos que estamos no mundo, mas não somos dele, e por isso não temos que dar mãos para ele. E que ao que vencer, vai comer do maná escondido, do melhor da parte de Deus sempre. E este nome vai ser revelado àquele que vencer sempre. Ele sempre vai entender o quanto ele é especial para Deus. Amém? Em nome de Jesus, guarda essa palavra, essa ministração no teu coração. É Deus falando com a igreja, com a mulher cristã videira. Se você está assistindo essa ministração porque alguém da igreja compartilhou contigo, você de uma outra denominação, entenda, essa palavra também se aplica para você. E fique à vontade no teu coração para estar aceitando ela na tua vida e permitindo que o Espírito Santo também se revele nas comunidades cristã videira. Em nome de Jesus. Não é hora de desânimo, não é hora de tristeza, agora é hora de levante, é hora de fé, é hora de alimento, é hora de estar junto. Comunhão no templo, nas casas, em nome de Jesus. Não podemos nos reunir no templo ainda, não tem problema. Mas o fato de nós não estarmos nos reunindo no templo físico não quer dizer que nós não somos igreja ainda. Continuamos sendo igreja. Meu irmão continua sendo importante. A oração pela vida dele continua sendo muito importante. As necessidades dele continuam sendo muito importantes. O templo não nos define, o templo nos reúne. Em nome de Jesus. Entenda, queridos. Deus, ele não te chamou simplesmente para você ficar ouvindo as ministrações. É hora de você se levantar e começar a ministrar. É hora dos jovens parar de ficar simplesmente ouvindo e começar a ministrar. É hora dos adultos parar de ficar ouvindo e é hora de ministrar. Mas ministra a mesma coisa que Deus tem feito para você e em você. Não fala para os outros aquilo que eles têm que fazer. Fala para os outros aquilo que Deus falou que você tem que fazer. Essa ministração, ela traz impacto. Ela transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda o que tens. Guarda o que tens. Ao que tem ouvidos, ouça. E nós temos, graças a Deus. E o Espírito Santo está aqui para nos revelar isso. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. E a gente vai se falando, em nome de Jesus, durante a semana pelos grupos. A gente vai se falando por telefone, mandando as mensagens. E você que também quer entregar o seu dízimo, sua oferta, você pode entregar diretamente para os pastores, ou você deixa para o próximo culto, que nós estaremos presencialmente e você lá apresenta diante do altar. Amém? Fique na paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.